Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. A guerra no Médio Oriente continua num impasse, é mais uma semana de muitos impasses, com o Estreito de Hormuz bloqueado, o mundo a sofrer com os preços da energia e mais uma vez com o conflito a dar que falar também em Portugal. São temas para abordarmos hoje e para isso contamos com António Martins da Cruz, é embaixador, passou por inúmeras representações, incluindo Madrid e a delegação na NATO, foi também ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Durão Barroso e vai ser uma conversa como habitual, complementada pelo nosso comentador residente Manuel Poeixo Torres. Olá aos dois, obrigado por estarem mais uma vez aqui na companhia da Renascença, Manuel. Olá, Sr. Embaixador, um prazer enorme tê-lo connosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Sr. Professor, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Obrigado nós. Sr. Embaixador, Donald Trump afirmou esta semana que daria mais 1, 2, 3 dias ao Irão, se calhar até domingo, antes de tomar novas decisões sobre a guerra, possíveis novos ataques, um acordo de paz. O que é que Donald Trump ainda pode ganhar ao pedir mais tempo? Tem sido uma estratégia repetida, mas os frutos ou os resultados vindos daí continuamos no mesmo impasse. É verdade, estamos no impasse. Vamos lá ver. A diplomacia norte-americana, que se socorre, sobretudo diplomatas não profissionais, revela, a partir da Casa Branca, às vezes alguma instabilidade. O que é que querem os Estados Unidos? De verdade, os Estados Unidos, por eles próprios, não querem nada sozinhos, querem associados com Israel. Porque o principal interessado na estabilidade da região e sobretudo, no futuro do Irão, é Israel. É preciso nós não nos esquecermos que o Irão é um Estado teocrático, ou seja, nós só encontramos comparações na Europa na Idade Média, e que declara que os Estados Unidos é o grande Satanás, Israel o pequeno Satanás, e que quer a destruição do Estado de Israel. É preciso nós não nos esquecermos disto e termos isto presente quando analisamos a situação no Irão. O que é que querem os Estados Unidos? Os Estados Unidos querem fundamentalmente três coisas. Desde o início, embora houve alguma confusão no princípio, mas fundamentalmente eles querem três coisas. Primeiro, que Israel se comprometa a não fabricar a arma nuclear. Segundo, Israel não, que o Irão. Segundo, que o Irão entregue o urânio enriquecido a 60 graus que tem e que não precisa para fins não militares, porque para produzir energia basta o ucrânio estar enriquecido a 3,7% e não a 60%. E a terceira coisa que querem e bem os Estados Unidos é a abertura do Estreito de Hormuz. E o que é que poderá fazer desatar este nó, este impasse agora? As palavras de Vladimir Putin agora nesta visita à China, ao dizer que o Irão não vai produzir uma arma nuclear, podem ser um bom indicador ou são estratégia? Não. A Federação Russa não tem a influência que eles pensam que têm no Médio Oriente. Já tiveram, mas hoje em dia não têm. Qual é o grande problema que nós estamos a enfrentar no Irão? É um governo ou uma estrutura de poder, mais que um governo, cada vez mais radical. Radicaliza-se cada vez que há um ataque ou uma ameaça de Israel e dos Estados Unidos. Sim, e é óbvio que há outra coisa que não são os Estados Unidos, mas é sobretudo Israel, que o Irão deixe de apoiar os grupos terroristas que apoiam e que atacam Israel todos os dias quando podem, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Portanto, além disso, o Irão fez um erro estratégico tremendo. Atacou os países árabes do outro lado do Golfo. E neste momento penso que serão sobretudo alguns daqueles países, os Emirados, porventura mesmo a Arábia Saudita ou o Bahrein, que querem que os Estados Unidos
tenha uma posição firme em relação ao Irão. Porque se os Estados Unidos se retiram, é óbvio que o Irão vai ter esses países como alvo, porque apoiaram os Estados Unidos durante este conflito. É mais. Manuel Peixes Torres, o que é que pode fazer, desfazer, passando aqui à redundância, este impasse nas negociações? E uma reabertura do Estreito de Hormuz tão necessária neste momento? Sempre que nós temos negociações diplomáticas, temos que tentar compreender qual é a posição e a natureza das diferentes partes. O Irão quer salvaguardar a continuidade do seu regime teocrático. Quer salvaguardar não apenas a continuidade, mas a sobrevivência dessa natureza como a conhecemos. Não quer transformações políticas, não quer transições regimentais, não quer mudança do status quo interno. E por isso tem que garantir que tem uma arma para se poder perpetuar. Essa arma chama-se arma atómica, uma arma nuclear, uma arma de destruição que vai desequilibrar os poderes garantidamente naquele teatro de operações. Por outro lado, no outro lado da mesa das negociações, temos os Estados Unidos da América, que está ao lado de Israel, que não quer agentes que destabilizem a segurança energética na região, quer a continuidade dos regimes das monarquias do Golfo e não quer de forma nenhuma ter ali um alvo ou ter ali uma autoridade nuclear com a capacidade de impor a sua vontade sobre os restantes. Os Estados Unidos têm que garantir que conseguem desarmar, conseguem evitar que o Irão se torne uma potência nuclear. E têm que travar o armamento belicista do Irão. Porque não é apenas o armamento nuclear que vai defender os interesses do Irão. É, inclusivamente, a capacidade de atingir em profundidade alvos aliados, alvos parceiros dos Estados Unidos. Não esquecer os milhares de mísseis de alcance intermédio que o Irão tinha no início da guerra e que agora parece voltar a ter alguma quantidade. Não de mísseis, não de ameaça balística, mas de drones garantidamente, que já há dados que comprovam que provavelmente a produção de novos drones foi elevada ao máximo e neste momento conseguiram repor grande parte daquilo que perderam. E portanto, aquilo que desfaz este impasse é garantidamente a degradação da posição de um em função do outro. Os Estados Unidos neste momento estão cada vez mais solidificados naquilo que são as suas posições e as suas alegações, vão ter que garantir que há uma degradação e uma erosão do poder negocial por parte do Irão. Como é que isso se faz? Através de pressões económicas, que mais tarde ou mais cedo vão ter resultados, através de pressões militares, que mais tarde ou mais cedo vão dar continuidade a uma guerra que entretanto travou há cerca de um mês atrás. Portanto, a guerra é inevitável naquela região do mundo se o Irão não tiver a capacidade de vir à mesa das negociações discutir com termos que sejam negociáveis. O Irão não quer negociar. Portanto, podemos ficar porque aqui o Irão mais quer 3 meses, por exemplo. Não para o lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que dar uma posição de força, porque neste momento aquilo que são as consequências económicas e a destabilização da segurança energética na região tem reflexos mundiais. Não esquecer que foi precisamente este travão no Estreito de Hormuz e a destabilização dos mercados energéticos que estão a dinamitar a própria política externa do Reino Unido, que neste momento tinha como função garantir que as sanções à Rússia, a importação de bens e derivados de petróleo russo estavam garantidas, e neste momento, ontem foi anunciado que as sanções aos derivados petrolíferos russos vão ser adiadas até 1 de janeiro de 2027, precisamente porque os bens energéticos e petrolíferos não conseguem sair do Golfo. Portanto, há aqui consequências imediatas e incontornáveis. O que é que o Reino Unido e a Europa podem fazer? Podem fazer muita coisa, mas a sua pergunta diz respeito ao que é que os Estados Unidos podem fazer. Os Estados Unidos vão ser obrigados a degradar a posição negocial do seu adversário, ou pela espada ou pela palavra. Uma última pergunta antes de passarmos para mais questões, mas como é que lê o aparente choque de opiniões entre os Estados Unidos e Israel? Segundo a CNN Internacional, terá havido uma chamada mais tensa entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, porque Tel Aviv queria a retoma de ataques, Trump ainda quer esperar. É algo expectável que acontecesse? Os Estados Unidos não têm condições ótimas para fazer uma grande manobra militar. Tinham 3 grupos de assalto porta-aviões há cerca de 3 semanas. Gerald Ford abandonou o teatro de operações para fazer a rotação de pessoal na costa leste dos Estados Unidos. Estão 2 porta-aviões na região. É suficiente para se fazerem manobras de ataque cirúrgico, não o suficiente para desequilibrar o poder
ou a balança de poderes na mesa das negociações. E isso só quer dizer que é óbvio que Israel quer continuar a fazer uma degradação do poder militar do Irão, porque sabe que continua a produzir mais armamento, mas os Estados Unidos reconhecem que uma operação militar neste momento, quando a condição e a imagem operacional não é ideal, muito provavelmente não terá consequências estratégicas imediatas, e daí a divisão. No entanto, é uma divisão que sai apenas na palavra e não na letra da lei, portanto, não no espírito. Porquê? Porque Donald Trump acaba por mostrar por A mais B, que Bibi Netanyahu continua a fazer aquilo que a Casa Branca quer e não se imiscui de o dizer diretamente aos mídias americanos e aos mídias do mundo que querem ouvir. Disse depois dessa, já o estado de espírito de Netanyahu é outro completamente diferente, e a estratégia de Netanyahu é no long game e na tentativa de garantir o apoio de Donald Trump. Se a guerra não for feita hoje, será feita amanhã garantidamente, caso o Irão não queira negociar. Senhor Embaixador, vamos passar para outro tema que também está muito na ordem do dia, nomeadamente o acordo de cooperação entre a União Europeia e Israel, depois destes vídeos que geraram polémica sobre os ministros israelitas a tratar ativistas que foram numa flotilha a caminho de Gaza e que foram interceptados por Israel. O primeiro-ministro português ontem voltou a insistir na possibilidade de rever ou de suspender parcialmente o acordo. Parece-lhe uma medida adequada? Bom, não é nova a tentativa de suspender parcialmente o acordo de cooperação entre a União Europeia e Israel, assinado, creio que nos anos 90. Portanto, sim, na transição para o século. Sim, sim. Vamos lá ver. Quanto ao problema do que sucedeu a Israel. A famosa flotilha não é a primeira, não vai ser a última. As pessoas que iam na flotilha, incluindo os portugueses que lá iam, sabiam perfeitamente o que é que ia suceder. Eles tinham a noção muito clara que jamais chegariam a Gaza. Jamais. Porque o que sucedeu anteriormente é que as Forças Armadas israelitas interrompem o percurso dessas flotilhas e prendem-nos. Portanto, eles sabiam ao que iam. Não se venham fazer de inocentes agora. Sabiam que iam ser detidos e que iam ser presos. Como sucedeu anteriormente, até a uma deputada de um partido trotskista que há em Portugal. O que é que sucedeu? Sucedeu que o parceiro de coligação do primeiro-ministro Netanyahu, ministro da Segurança, da extrema-direita israelita, ou da direita radical israelita, fez um vídeo infeliz que nunca devia ter feito. Não foi só o primeiro-ministro português, o presidente do Conselho Europeu, o presidente do governo espanhol... O primeiro-ministro italiano também. Quem se opôs, penso que logo em primeiro lugar, foi o primeiro-ministro israelita. Foi. Que ainda por cima vai ter eleições agora, provavelmente em setembro, e que provavelmente precisa do partido do ministro que fez essa rábula junto dos refugiados, porventura precisará dele para a próxima coligação. Mas não teve problema nenhum em condenar aquilo que ele fez. É evidente que ele não devia ter feito isto. Mas não foi o ministro da Segurança, este ministro israelita, que nós vimos lá a abanar uma bandeirinha, que prendeu os elementos da flotilha, que os algemou e que os obrigou a pôr de joelhos. Foram as Forças Armadas de Israel. Nem sequer foi a polícia. Foi o exército, ou a marinha, ou os fuzileiros israelitas. Porquê? Nós temos que compreender qual é a mentalidade do povo israelita. Israel foi independente em 1948. 24 horas depois foi invadido por 3 países árabes. Nunca mais deixou de ser invadido ou de ser atacado. Mas, nesse sentido, considera que de alguma forma foi excessiva a reação por parte de alguns líderes europeus, incluindo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, e a condenação tão veemente? Não, os líderes europeus fizeram aquilo que acharam que deviam fazer no que diz porquê.
Porque Israel é uma democracia. Mas repara uma coisa, os líderes europeus não condenaram o Irão como condenaram Israel. Que eu saiba, e segundo a imprensa, desde que começou a guerra no Irão, ou seja, melhor, desde o início deste ano, as autoridades israelitas enforcaram 30 pessoas e houve 150 fuzilados, segundo a imprensa internacional, em Teherão, e 6.500 presos. Eu não vi nunca os governos europeus a condenarem esta atitude das autoridades iranianas. Portugal devia tê-lo feito também de uma forma mais veemente. Eu não estou a dizer que Portugal o devia ter feito. Estou a dizer que há um tratamento diferente no que diz respeito a Israel. E porventura com razão, porque Israel é uma democracia. Agora, nós não devemos ter nenhuma atitude, nem nenhum gesto de simpatia para com os integrantes destas flotilhas falsas. Porque eles não vão seguramente, sejam médicos, enfermeiros ou veterinários, não vão seguramente tratar dos refugiados em Gaza, nem dos animais que estão em Gaza. Não, vão provocar Israel. E eles sabem perfeitamente que vão ser presos. Sabem perfeitamente que vão ser detidos. E querem-se fazer de vítimas. Israel exagera porventura, mas tem alguma razão naquilo que faz. O que é de condenar foi a atitude do Ministro da Segurança de Israel. E só retomando a pergunta inicial, muito rapidamente, o acordo devia ser revisto mais rapidamente por causa disto, como também o Primeiro-Ministro vem sugerir? Ninguém quer suspender, tirando a Espanha e provavelmente os Países Baixos, ninguém quer suspender o acordo. O que querem, como o governo português diz, alguma parte do acordo. Sobre os colonos. Simplesmente, como sabe, sancionar os colonos ou limitar as exportações dos produtos agrícolas ou pequenos produtos industriais, manufaturas, produzidos nos territórios ocupados, representa menos de 1% do comércio total entre Israel e os países da União Europeia. Além disso, nesta matéria de Israel, como em muitas outras, a Europa está dividida. Portugal fez bem em reagir desta maneira, fez, em pedir não a suspensão do acordo, mas a suspensão parcial do acordo. Juntámos-nos a uma série de países europeus que pedem a mesma coisa. Simplesmente há países na Europa e países importantes, para não dizer o nome, por exemplo, a Alemanha, que se opõem. De maneira que, nesta situação, tal como em muitas outras, em temas de política externa, a Europa está dividida. Portanto, eu duvido que se chegue a alguma conclusão, pelo menos nos tempos mais próximos. Manuel Peixes Torres, alinha-se nesta perspectiva. Esta pode ter sido uma circunstância em que os Estados europeus foram mais severos com Israel e que noutras circunstâncias já o deviam ter sido com o Irão? Eu concordo plenamente com o embaixador Martins da Cruz. Este é um ponto fundamental e que tem que fazer uma diferença e tem que servir como fator diferenciador entre aquilo que são países aliados, parceiros económicos e democracias, daqueles que são parceiros adversários, parceiros que não cumprem os direitos humanos, parceiros que são verdadeiramente estabilizadores internacionais. E é verdade quando diz, embaixador, que os países europeus ficam no silêncio, no vácuo do fator político, cada vez que se trata de enunciar e sublinhar aquilo que são os crimes contra a humanidade perpetrados por parte do Irão. E isso raramente acontece. Ou muitas vezes cai do bloco informativo, cai das notícias, é tocado levemente por meia dúzia de grupos de mídia e rapidamente cai no esquecimento. Mas não devia, porque o Irão não é equivalente a Israel. E Israel, embora tenha ultrapassado grande parte das suas dificuldades desde a sua criação, é hoje a única democracia no Médio Oriente. Gostemos ou não. Sobre aquilo que aconteceu, se me permite, Alexandre, aquele tipo de manobras e as imagens que vimos têm que chocar as pessoas, porque são imagens chocantes. E fazem parte, aquelas imagens que vimos os tripulantes da flotilha, quando os vemos com as mãos atrás das costas, presos com a cabeça para baixo, de cócoras no convés dos diferentes navios, chamam-se isso técnicas VBSS.
Visit, Board, Search and Seizure, ou em português, operações de visita, abordagem, busca e apreensão. São técnicas táticas e procedimentos que são usados pela Guarda Costeira e pela Marinha de Guerra para fazer abordagens a navios que entram sem autorização em áreas de operações. É assim que se faz em todo o Mediterrâneo. É assim que faz a NATO, é assim que fazem os diferentes aliados da NATO. São técnicas normais. Agora, fazer com que os tripulantes fiquem de cabeça para baixo naquela posição durante um longo período, isso não é aceitável. Há um treino em si, não exatamente. É a própria eu já lá publicitação do procedimento. Alexandre, eu já lá chego. Portanto, os tripulantes e as pessoas que foram abordadas e capturadas nestes processos não podem ficar naquelas condições durante muito tempo, apenas para possibilitar a procura de armas ou de explosivos a bordo, caso exista indicações nesse sentido. Agora, esta flotilha, como dizia o embaixador, não vai carregada de bens alimentares. Não vai carregada de bens alimentares, não há qualquer indício nesse sentido, não vão fazer qualquer tipo de alívio humanitário porque não carregam quantidades suficientes para isso. O objetivo é sempre o mesmo, é fazer uma disrupção das operações de Israel, manter uma agenda todos os anos sobre esta premissa, e Ben-Gvir conseguiu fazer mais pelo Hamas e por Gaza do que provavelmente todas as flotilhas nos últimos anos, porque furou aquilo que é chamado InfoSec, Information Security. Não se faz este tipo de filmagens, não se provoca tripulantes que estão a ser alvos de buscas, não se tenta pisar e de forma mesquinha provocar pessoas que estão nestas condições. Acima de tudo, não porque são europeus ou cidadãos de repúblicas liberais, não apenas por isso, mas porque são seres humanos e têm direito à sua dignidade e, com certeza, que Ben-Gvir, aquilo que fez, é profundamente lamentável e é aberrante face ao tipo de política que nós estamos habituados a ver e a fazer. Com certeza que, provavelmente, Ben-Gvir, sabendo o que é que fez, tinha um objetivo muito claro, que era de conseguir, junto do seu eleitorado de extrema-direita, galvanizar a população e tentar acrescentar mais votos àquilo que será o seu ticket para as eleições de setembro. O senhor embaixador concorda, já vi, mas antes temos mesmo de avançar por causa do nosso tempo. Ainda quero ir à Ucrânia, mas muito rapidamente, senhor embaixador, e para fecharmos o pacote sobre temas que de alguma forma possam estar mais relacionados com Portugal, sobre a mais recente polémica com a base das lajes, mais uma em que houve muitas respostas políticas entre o governo e a oposição. Na sua perspectiva, o governo reagiu bem ou poderia ter sido mais hábil a tratar desta polémica? Reagiu bem a quê? Desculpe lá. Na resposta, primeiro nas declarações de Marco Rubio e depois na troca de acusações com a oposição. Sabe que eu acho que, como é costume, a generalidade dos mídia e os partidos da oposição aproveitaram estas declarações de Marco Rubio para acentuar ainda mais uma coisa que eu acho preocupante: o anti-americanismo. Nós estamos a assistir, infelizmente, em Portugal, ao seguinte: a maior parte dos mídia e até a generalidade de quem faz comentários não gosta, e isso é perfeitamente legítimo, da administração Trump. Mas estão a criar, com a insistência nos ataques à administração Trump, estão a criar na opinião pública uma percepção de anti-americanismo. O que é a pior coisa que pode acontecer a Portugal. Nós não nos podemos esquecer do seguinte: nós somos, de um ponto de vista político e de um ponto de vista económico, um país europeu. Somos um país europeu, então, claramente, desde 1986, que aderimos à então CEE, hoje União Europeia. A Europa representou, o ano passado, quase 73% das nossas exportações e importações. Portanto, de um ponto de vista económico, nós somos um país europeu. De um ponto de vista geoestratégico, nós somos um país atlântico. Somos o mais atlântico dos países europeus. A nossa costa é toda atlântica e não há nenhum país que tenha os Açores e a Madeira como nós, não há nenhum país que tenha a zona económica exclusiva que nós temos. Nesse sentido, até pode fragilizar Portugal, na sua perspectiva? Não pode fragilizar. Ou já está a fragilizar? Sabe, é muito simples. A nossa defesa e a nossa segurança baseiam-se na NATO.
Portugal não se pode defender sozinho se for atacado. Baseiam-se na NATO. E a NATO baseia-se, sobretudo, nos Estados Unidos. Enquanto não mudar, é esta a doutrina e é esta a realidade. Portanto, tudo o que é criar na opinião pública portuguesa um sentimento anti-americano é contra os interesses nacionais. E como sabe, em política externa, só há uma coisa que interessa em política externa. É defender os interesses nacionais. E por isso, daí a minha preocupação. Quanto à questão que pôs, quanto às lajes, repara uma coisa. O que é que diz o acordo de 1995? Sabe, eu ainda ajudei o negociador português, as negociações começaram em 93. Era eu assessor diplomático do Primeiro-Ministro. Sei muito bem quem foi o embaixador que foi designado para negociar com os americanos. Depois, o acordo foi assinado em 95, já eu estava embaixador na NATO. O que é que diz o acordo? É muito simples. A base das lajes é uma base portuguesa, pode ser utilizada pelos americanos, pelos Estados Unidos. Se houver uma operação da NATO, a utilização é automática. Se a operação for fora da NATO, out of area, como se diz em linguagem NATO, como é o caso do Irão, tem que pedir autorização. O que é que aconteceu e porquê é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado americano, disse aquilo e eu penso que ele não usou uma expressão demasiado feliz, mas também foi mal interpretado. E qual é a parte em que ele tem razão? Tem razão no seguinte: como é conhecido, eu não estou dentro da operação, mas sei qual é o procedimento habitual, já era assim no meu tempo, quando eu estava no governo. Antes dos americanos fazerem um pedido, procedem a consultas. Sabe, consultas, é muito simples. Alguém da Embaixada Americana vai ver alguém do Ministério dos Negócios Estrangeiros e diz: olha, nós estamos a pensar pedir autorização para fazer isto. Qual é a vossa opinião? O que é que fez o governo português, presumo eu? Antes de autorizar os voos americanos, o governo português, e o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros já o disseram, consultaram os partidos da oposição. Consultaram o Partido Socialista, o Chega, e a Iniciativa Liberal. Muito bem. E daí disseram aos americanos: sim senhor, podem fazer o pedido, mas nós vamos pôr estas 3 condições. Como sabe, as nossas condições são muito claras. Utilizar só em resposta, em retaliação. De forma proporcional e sem atingir alvos civis. E sem atingir alvos civis. Muito bem. Portanto, aonde é que Marco Rubio teria alguma razão se este procedimento de consultas foi seguido, como eu creio? Realmente, antes de dar o acordo formal aos americanos, Portugal já tinha dito: sim senhor, vocês podem pedir e nós vamos responder desta maneira. Não o devia ter dito. Porquê é que ele o disse? Para marcar a diferença com Espanha. Aliados, claro. Para marcar sobretudo a diferença com Espanha. Claro. Porque a bête noire, para usar a expressão francesa, dos americanos neste momento dentro da NATO é a Espanha. Porquê é que o governo espanhol, porquê é que o Sr. Sánchez, o presidente do governo espanhol, faz isto? Será que ele é um anti-americano primário? Não é. São razões internas também. Seguramente, porque as 2 bases mais importantes no Mediterrâneo, depois da base naval que os americanos têm em Itália, são as 2 bases que têm no sul de Espanha. Mais bases que a uma certa altura até retiraram importância estratégica à base das lajes, que hoje foi retomada por causa da atividade no Atlântico Norte, sobretudo dos submarinos russos. Simplesmente por razões de política interna, Sánchez ataca os americanos porque isso lhe dá votos. Nós esquecemos às vezes das dificuldades que tem o atual governo espanhol. Já pensou numa coisa? Há 4 anos que o Parlamento espanhol não aprova um orçamento. A Espanha está a viver há 4 anos de duodécimos. Não é bem duodécimos, eles têm outro sistema. Já viu que era Portugal, está há 4 anos sem orçamento?
É muito difícil de imaginar. Antes de fecharmos o nosso episódio, muito rapidamente, fazer aqui uma incursão rápida, literal. Literal não, figurativa, aliás, pela Ucrânia. A Manuel Peixoto Torres, as tréguas seguidas de ataques em larga escala entre a Ucrânia e a Rússia, na sua perspectiva, são um sinal de que a guerra está para durar ou uma tentativa de sobrevivência do Kremlin? Bom, não há tréguas nenhumas, a trégua fica apenas na letra da lei, porque a verdade é que a Rússia tem que garantir que essa sim continua a perpetuar-se no espaço e no tempo como uma grande potência continental que já não é. Se é que alguma vez foi, mesmo durante a Guerra Fria. E, portanto, o objetivo dos russos é manter este status quo, manter aquilo que é este balanço de poderes com uma Ucrânia que militarmente está a crescer, uma Ucrânia que continua a expandir as suas operações para o sul, para a costa com o Mar Negro, e que dentro de pouco tempo poderá ter o controle sobre as linhas de comunicação que abastecem a Crimeia. No dia que isso acontecer e que a Ucrânia consiga dominar as locks para a Crimeia, então é o dia em que a guerra fica quase ganha por parte dos ucranianos. A corda está a apertar para a Rússia. Profundamente. Não apenas pelo desenvolvimento militar dos ucranianos, pela travagem económica da Rússia, mas especialmente porque esta energia cinética que o povo ucraniano continua a demonstrar ao final de tantos anos de guerra para tentar expulsar e ejetar os seus invasores destas terras, não cessou. E isto em democracia, normalmente as democracias são as primeiras a colapsar por dentro, sempre que não conseguem observar resultados imediatos no terreno. Está estudado. As democracias ganham guerras dentro de 18 meses. A partir dos 18 meses continuam a combater e os resultados não são evidentes, muito provavelmente a guerra acaba por ser ganha pelos adversários. E até os aliados de Putin também podem começar aqui a mostrar algum descontentamento. Olhamos, por exemplo, para o alegado desabafo de Xi Jinping a Donald Trump, em que diz que Putin pode vir a arrepender-se da guerra. Também há aqui algum respaldo que fica em causa, ou é a já habitual jogada chinesa? É a aproximação indireta que foi muito estudada por Sir Basil Liddell-Hart aqui na Europa, no Reino Unido, mas que é uma extensão daquilo que Sun Tzu já previa. Toda a guerra é baseada no engano, no logro. E, portanto, é óbvio que para Donald Trump, Xi Jinping tem que ter uma posição, enquanto que se escuda e que tenta, nos bastidores, mostrar que está com o Ocidente ao mesmo tempo que está consigo mesmo. Ao mesmo tempo que, passados uns dias, quer estar com a Rússia e com os interesses para defender o povo chinês. O que, na verdade, Xi Jinping quer é garantir a degradação de todos os seus adversários, a potenciação da sua nação como um primus inter pares, pelo menos na região do Indo-Pacífico, para mais tarde caminhar, e não para a multipolaridade, como assinaram e firmaram com a Rússia, mas para um caminho de unipolaridade. E isso vai acabar por ser cada vez mais visível à medida que a marinha de guerra chinesa continua a tentar conquistar espaço de manobra à Indonésia, à China, ao Japão, à Coreia do Sul, e portanto é mais que evidente o que vai acontecer. Senhor Embaixador, para terminarmos, este enfraquecimento da Rússia também começa pelo menos a justificar ou a dar algum sentido àquelas teses de que Putin deve ser chamado para mesas de conversações, como por exemplo no G20? Isso eu não sei se... Eu penso, quer a minha opinião, eu penso que só os Estados Unidos neste momento é que podem exercer alguma pressão para Putin se sentar a uma mesa de negociações. Mas, a não ser, como dizia o seu professor, que as circunstâncias se alterem. Repara uma coisa. No outro dia esteve em Lisboa um amigo meu ucraniano, não é de origem ucraniana, mas vive na Ucrânia há muitos anos, e que me disse o seguinte: os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, atacaram a União Soviética no dia 22 de junho de 41 e em 9 de maio de 45 a União Soviética conquistou Berlim e acabou a guerra. Portanto, a resistência da Alemanha à União Soviética demorou 3 anos, 320 dias. A guerra da Ucrânia para a semana faz 4 anos e 91 dias. Ou seja, a Ucrânia resistiu mais à Federação Russa do que a Alemanha de Hitler resistiu à União Soviética de Stalin.
temos que ter a noção disto também. O que é que a Rússia vai sempre querer? A Rússia tem 3 ou 4 linhas vermelhas e só vai aceitar uma paz se as linhas vermelhas forem aceites. A primeira delas é a seguinte: os territórios conquistados são russos. Já o disseram claramente, não só a Crimeia, mas os oblastes, os 4 oblastes que eles conquistaram. Segundo, a Ucrânia não entra para a NATO. Terceiro, muito provavelmente, a Rússia vai exigir ter um direito de olhar qual é o tipo de armamento que os países europeus podem pôr na Ucrânia e não vai querer armamento ofensivo. Agora, como sabe, de um ponto de vista militar, é muito difícil distinguir hoje em dia entre o armamento defensivo e ofensivo. Agora, negociações. Eu vejo todos os dias nos telejornais os nomes de europeus certamente ilustres, o Sr. Draghi, que escreveu um relatório que não sai do papel há 2 anos, a Sra. Merkel, que saiu pela esquerda baixa na política alemã, e outros quererem ser ou apontados como mediadores. Aliás, o presidente do Conselho Europeu, há 2 meses, dizia: eu falar com a Rússia, jamais. E a semana passada dizia: eu afinal quero falar com a Rússia. Ou seja, Bruxelas não sabe o que quer, os europeus não se entendem, foram os europeus, o Macron e o chanceler alemão, que cortaram o diálogo com a Rússia e agora querem-no retomar, mas querem-no retomar se a Rússia quiser. Mas a União Europeia, e muito rapidamente, pode estar aqui a perder uma oportunidade para se destacar e para mediar estas negociações de paz. Já perdeu, não teve nenhuma. Aliás, repare, pior que isso, nem tem a ver com a União Europeia, tem a ver com os europeus. Houve negociações de paz 2 meses depois da invasão russa à Ucrânia, na Turquia, e chegaram a um acordo. Porquê é que não assinaram uma paz nessa altura? Porque o primeiro-ministro inglês da altura se opôs e disse à Ucrânia e ao Sr. Zelensky: não assine nada, que eu dou-lhe as armas que o senhor precisa para resistir. Tudo o que precisar. Tudo o que precisar. Era inglês, não era a União Europeia, mas a União Europeia, com as declarações sistemáticas do Macron, da Meloni, do Merz alemão, retirou-se do processo. Agora está a bater à porta e quer entrar. O Zelensky está perfeitamente contente que a União Europeia caia. Qual é o papel da União Europeia neste momento no que diz respeito à Ucrânia? 2. Primeiro, dar dinheiro para o orçamento da Ucrânia, sem nenhuma auditoria. Sem nenhuma auditoria. A União Europeia está a ir ao mercado buscar 90 bilhões de euros, que é um terço do PIB português durante um ano, entrega à Ucrânia uma parte e a outra parte entrega aos Estados Unidos para comprar armas americanas para dar à Ucrânia. Não há nenhuma auditoria sobre estes dinheiros. Dinheiros que nós, mas muito provavelmente os nossos filhos e até talvez os netos, porque os empréstimos da União Europeia já vão até 2050, vamos ter que pagar. Erro. Vamos ter que pagar. Claro que é um erro. Claro que é um erro. E eu percebo como é que há países como a República Checa e outros que dizem: nós não entramos neste jogo. Claro. Porquê? Estamos a dar dinheiro à Ucrânia, como aliás os Estados Unidos deram bilhões também à Ucrânia. Já viu alguma auditoria a este dinheiro da Ucrânia? Já alguém fez uma auditoria como é que o dinheiro está a ser gasto? Eu não estou a dizer que o gastem mal, mas se nós temos auditorias para o nosso dinheiro, dinheiro de contribuintes, acho que a União Europeia podia pedir. A União Europeia excluiu-se a ela mesma do processo da Ucrânia e agora está a bater à porta para ter uma existência legal. Esqueceu-se de uma coisa, é que a União Europeia não tem política externa e fez um erro de casting quando escolheu uma senhora de um país báltico que nasceu e vive no pavor da Rússia para chefe da diplomacia europeia. Obrigado. Fica então por aqui mais um episódio do Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença. Contámos hoje com António Martins da Cruz, embaixador, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi uma análise complementada pelo nosso comentador residente Manuel Poeixo Torres. Contámos com o apoio do Adrião Mendes e do João Campelo no som, da Rita Gonçalves no vídeo. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, voltamos para a semana. Até lá.